Começar, acho que já tem bastante gente, né? Então, começando, né, o que seria termodinâmica ou termologia, como está ali, né? Termo, né, ela vem do grego, seria calor, né? E logia, né, é um estudo, é o caminho, né? Então aqui vai ser o estudo do calor, no caso. A termodinâmica, ela estuda, é um ramo da física, né, que ela estuda os efeitos da mudança de temperatura, pressão e volume, né? A gente estuda a mudança e a variação dessas três grandezas, né? Então, deixa eu só passar aqui para o slide isso. Aqui. Bom, tem uma definiçãozinha básica aqui, né? Então, termologia é o estudo científico dos fenômenos relacionados ao calor e à temperatura, né, como a transferência de calor, equilíbrio térmico, transformações sofridas pelos gases, mudanças de estado físico, né, entre outras coisas. Bom, quando a gente fala em temperatura, né, é um conceito que a gente já está meio acostumado com ela desde que a gente meio que se entende por gente, né, desde que a gente é criança, né, desde que a gente cresce, a gente consegue perceber, né, pelo toque, por exemplo, se uma coisa está mais quente, uma coisa está mais fria, né? A gente consegue perceber quando a gente vê, por exemplo, no noticiário que diz que vai fazer um calor de 30 graus, né? A gente percebe que 30 graus já é uma temperatura que já é quente, né? A gente vai passar calor. Porém, né, na física a gente gosta aqui um pouco de destruir um pouco do senso comum, né? Nem sempre a gente pode meio que confiar nos nossos instintos, né? No nosso senso comum, né? Porque muitas vezes eles não são suficientes para avaliar muitos fenômenos físicos, principalmente envolvido a temperatura, né? Por exemplo, imaginem a situação tem na rua, né? Um dia frio, tá uma camisa de lã, por exemplo, pendurada na corda e uma barra de ferro, né? Também ali no mesmo pátio ali na casa. Passam a noite ali, né? No outro dia, quando vocês vão tocarem, né, vocês vão perceber que a camiseta, né, ela tá na temperatura boa de se tocar. Mas quando tocam na barra de ferro, vão perceber que a barra de ferro ela parece extremamente fria, né? Ela parece extremamente gelada, né? Pelo tato, né, a gente vai nos dizer, né, vai nos dar a sensação que aquela barra ela tá extremamente baixa temperatura, né? Porém, se a gente tivesse um termômetro, né, sei lá, por exemplo, aquelas, né, os termômetros vermelho, né, de aquelas tipo pistolinha, né, a gente aferir ali a temperatura tanto da camiseta quanto da barra, a gente vai ver que os dois estão na mesma temperatura, né, porque os dois estavam no mesmo ambiente, eles estavam em equilíbrio térmico, né? Porém, o nosso tato, né, o nosso sentido nos diz que aquela barra de ferro está numa temperatura muito mais baixa, né? Então, aí a gente já percebe como muitas vezes os nossos sentidos podem nos enganar quando relação à temperatura, né? Bom, isso é uma coisa que vocês vão mais adiante, né? Que em termodinâmica a gente vai, né, tentar desassociar a ideia de calor e temperatura, né? Aqui a gente vai ver que calor e temperatura são duas coisas completamente distintas, né? Mas que no nosso dia a dia a gente entrelaça essas duas coisas como se fosse a mesma coisa. Tá bem? Ok? Acho que ficou. Todo mundo entendeu essa meia explicação que eu tentei fazer? Vocês não ter vergonha aí de falar no chat, tentar comentar, mas eu acho que foi tranquilo, né? Bom, como a gente nem sempre pode confiar, né, na nossa percepção de calor e temperatura, até porque cada pessoa vai perceber esse calor de uma maneira diferente da outra, a gente precisa ter ferramentas que realmente nos mensurem, né, que nos afiram essa percepção. E aí que entra o conceito de escalas, né? Escalas de temperatura. Então, no mundo, são usadas três escalas, né, de temperatura, né?
a escala Kelvin, a escala Celsius e a escala Fahrenheit, né? Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar dessas três escalas, né? Aqui no Brasil a gente usa a escala Celsius, né? Essa escala que é predominante aqui de temperatura. Isso mesmo, né? Se quem quiser, vocês podem me interromper a hora que quiser aqui, que a gente está aqui para dialogar e para passar na dúvida. Não preciso ter vergonha. Quando quiserem me interromper, é só ligar o microfone ou, se não puder, escreve no chat mesmo que eu respondo. Bom, indo para o próximo, né? Então a gente tem aqui as nossas três escalas, né? E elas são muito importantes porque a gente consegue realmente quantizar, né, essas sensações de temperatura que a gente percebe. Então, a gente tem a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Então, a gente tem aqui a fotinho de nossas três pessoas, né, que inventaram cada uma, né? O Celsius aqui, ele era um astrônomo, né? A escala Celsius é uma escala que ela é muito usual, né, porque ela se baseia nos pontos, né, da água, né, no ponto de fusão e no ponto de ebulição da água. Então a gente define, por exemplo, o 0 da escala Celsius como ponto de fusão, ou seja, quando a água congela, e o 100, né, que é o ponto de ebulição da escala, quando a água evapora. Né, e divide, né, tudo que está entre o 0 e o ponto de fusão por 100. Né. É uma escala centígrada que é muito fácil de trabalhar com ela, né, porque ela funciona principalmente em potência de 10. Né. Tem uma Fahrenheit, né, que também funciona o mesmo princípio da Celsius, né? Ela vai do ponto de fusão ao ponto de ebulição, só que aqui a gente, né, por convenção, lá na época eles decidiram adotar o ponto de fusão como 32 e de ebulição com 212. Bom, a Kelvin, a escala absoluta, a gente vai falar dela mais adiante um pouquinho. Bom, como eu disse, né, no Brasil a gente usa a Celsius, né, que é a nossa escala padrão aqui. Nos Estados Unidos eles gostam de usar muito a Fahrenheit. Né? Bom, então, a escala Celsius, né, como eu disse antes, é uma escala, né, centígrada, né, ela é dividida por 100, né, do zero, do ponto de fusão até o ponto de ebulição. A gente tem uma escala, né, centesimal, né, são 100 divisões entre esses pontos. Né, então ela foi, né, determinada, ela foi criada em 1742, né, pelo Anders Celsius, né, e ela foi batizada como uma escala centígrada, né, justamente porque ela tem essa divisão, né, de 100 partes entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Bom, em 1948, né, por uma questão, né, de mérito, ela foi, né, começou a se chamar Celsius, né, justamente em homenagem ao seu criador, né, o Anders Celsius, né. Então hoje, quando a gente fala em temperatura, a gente, né, por exemplo, hoje não sei que deve estar aqui, deve estar uns 10 graus mais ou menos, né, a gente fala 10 graus Celsius em homenagem a ele. Bom, então, como falei antes, né, ela foi utilizada como referência os pontos, né, de ebulição e os pontos de fusão da água. Eu não sei, só vendo aqui se está todo mundo conseguindo ler bem o slide aqui, não sei se está muito pequena a letra. Né? Se não estou conseguindo ver, pode me dizer que eu posso dar aqui um zoom. Acho que fica melhor para todo mundo enxergar. Tá bem. Todo mundo enxergando bem. Então a gente já foi definida, né, a 0 graus, que é o ponto de ebulição, e a 100 graus, que é o ponto de fusão. Bom, vamos para a próxima. Então aqui tem um exemplo de escala Celsius. Vamos dar o zoom aqui. Que, por exemplo, é um exemplo de escala Celsius, né, do 0, né. Bom, se bem que aqui está indo até os 50, não está indo até os 100, né. Mas é um termômetrozinho Celsius Fahrenheit, né, escala para outra, que é o que a gente vai ver a seguir. Bom, deixa eu diminuir o zoom. Então, a escala
Fahrenheit, né? Ela foi desenvolvida por Gabriel Fahrenheit, né, em 1724, né? Ele fazia, né, experimentos com termômetro de mercúrio e acabou desenvolvendo ela, né? O termômetro de mercúrio é aquele exemplozinho que a gente viu aqui, ó, nesse slide anterior. Esse é o termômetro de mercúrio, né? É um termômetro de vidro, né? Que dentro ele tem o mercúrio, né? O mercúrio líquido, e ele é facilmente dilatável, né? Ele é muito sensitivo à variação de temperatura e se dilata muito facilmente. Por isso que ele é bastante usado em termômetros, né? Principalmente, né, termômetros de braço, né? Aqueles que a gente usa para medir a temperatura quando alguém está com febre, né? A gente usa o mercúrio justamente por essa fácil dilatação que ele apresenta. Ó, seguindo aqui adiante, né? Na escala Fahrenheit, então ele usou a mesma coisa, né? A mesma coisa que o Celsius, né? Ele usou como referência os pontos de ebulição da água, né? Só que ele adotou valores diferentes, né? Em vez de fazer que nem o Celsius, que ele adotou do 0 ao 100, né? E dividiu tudo centigramente, o Celsius ele usou de 32 para o ponto de fusão, né? Quando a água congela, e usou 212 para o ponto de ebulição da água, né? Então não ficou uma escala, né, vamos dizer assim, uma escala muito fácil de perceber, né? Porque ela não ficou uma escala decimal que nem a Celsius era. Adiante aqui. Então a gente tem 180 intervalos, né, que é diferente da escala Celsius, né, que a gente viu que é uma escala centígrada, né, ela tem 100 intervalos entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão, né. Ela não é considerada uma escala centígrada como é a escala Celsius, né, tanto que usualmente, né, a escala Celsius ela é mais prática justamente porque ela é fácil percepção, né, por todos os seus valores serem potências de 10. A Fahrenheit a gente precisa, né, ou conhecer mais ou menos aquela faixa de temperatura, ou então fazer uso das conversões, né. Bom, né, ela foi, né, justamente ela continua sendo muito usada porque ela justamente foi muito usada nessas colônias, né, britânicas, né. Então ela é muito utilizada, né, convencionalmente até hoje, justamente por causa disso, né, principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos e muitos outros países, né, acabou que culturalmente ficou e ela se é utilizada até hoje, né. Mas ela é o mesmo princípio da escala Celsius, né, só que com valores, né, de ebulição até fusão diferentes, né, e valores de escalas entre elas diferentes, mas é o mesmo princípio. E princípio esse que é muito importante, né, que ele tem um problema, essas duas escalas, né. O que seria esse problema? Como eu disse antes, elas são baseadas no ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, né. E qual que seria esse problema? É que vamos ver mais adiante, né, que termodinâmica, né, a temperatura, ela depende, como eu falei no início, de 3 fatores: pressão, temperatura e volume, né. Uma água, por exemplo, né, se a gente aferir o termômetro, né, a água congelando aqui, por exemplo, em Pelotas, que é uma temperatura, uma cidade no nível do mar, a gente tem a pressão aqui aproximadamente 1 atm, né? Se a gente ferir esse 0 grau aqui e subir para um lugar mais alto, por exemplo, 200 metros acima do nível mar, 300 metros acima do nível mar, a pressão atmosférica muda. E se mudou a pressão atmosférica, a temperatura vai ter que mudar também. Então, por exemplo, um termômetro que fosse aferido aqui em Pelotas, né, numa região muito mais alta, ia mostrar a temperatura de fusão da água fora de 10 graus, 15 graus, né? Então, ia começar a apresentar um erro nessa escala. Estão conseguindo meio que entender a ideia? Acho que não é muito, tá meio, se não entenderam, né, a percepção pode falar, né, mas acho que tá tranquilo, né? Então, se aqui, né, a gente tem 0 grau, onde tem uma pressão X, né, se a gente subir para um lugar mais alto, né, onde a pressão não é mais X, a pressão é Y, essa temperatura, né, de fusão da água vai mudar. Não vai ser mais 0 graus, vai ser 10 graus, 15 graus. Né? E isso não estaria certo, né? Porque, né, a 10 graus, 15 graus não é a temperatura, né, a escala que, por exemplo, tanto a Celsius, né, ou 32 ali no Fahrenheit se propuseram para ser a temperatura de fusão, né, a escala, né, o tracinho onde seria o ponto de fusão da água, onde a água viraria gelo,
foi aí então, né, que surgiu o Kelvin, né, a famosa escala Kelvin, que é a famosa escala absoluta, né. Ele era um físico, né, na verdade ele se chamava William Thomson, né, ele era um Lord, né, ele ficou conhecido como Lord de Kelvin, né. Ele desenvolveu a escala absoluta. O que seria a escala, né, absoluta, né? Ele começou a atribuir a ideia de temperatura à velocidade. Como assim ideia de temperatura à velocidade? Né? Ele começou a perceber que temperatura, né, isso é uma coisa muito importante que eu não falei logo no início, né, é que a termodinâmica, né, ela é uma área da física que ela tem, vamos dizer assim, uma origem, né, uma fundação totalmente experimental, né? Toda a termodinâmica foi desenvolvida através de experimentos, né? Ela surgiu na época da Revolução Industrial, né, que eles precisavam aumentar a eficiência das máquinas a vapores, né, dos motores a combustão, eles precisavam aumentar essa eficiência, esse rendimento, e começou a ter um estudo, né, de como o calor, como a temperatura, como a pressão, como o volume, como tudo isso se relacionava, né, e surgiu, né, foi se montando e surgiu daí a termodinâmica como a gente conhece hoje, né. Então ela é uma área da física que ela é baseada totalmente num cunho experimental, né. Bom, e voltando aqui então pro Kelvin, né, ele começou a perceber, né, essa ideia, né, de temperatura é velocidade, e ele pensou assim, bom, se temperatura é velocidade, ou seja, quanto menor a temperatura, menor é a agitação, por exemplo, dos átomos, né, e quanto maior a temperatura, maior é a agitação desses átomos, né, então, a menor temperatura que uma matéria, né, que um átomo pode chegar é quando ele não tiver mais movimento, ou seja, quando toda a interação atômica, toda a interação molecular cesse, ou seja, não tem mais, né, oscilações nesses átomos, né. Foi então que ele definiu o zero absoluto a partir desse princípio, né. O zero absoluto é quando toda a movimentação dessas partículas cessem, né. Hoje em dia, né, muitos físicos já conseguiram chegar, a gente não conseguiu ainda chegar no zero absoluto, mas conseguiu chegar muito perto, né, muito perto mesmo, né, tipo 0,8, 0,5, né. Mas ainda o zero absoluto, bem dizer, ainda não se conseguiu chegar, porque sempre tem, né, um mínima movimentação de alguma partícula. Bom, para cima, né, o teto de quão rápido, né, quão caótica pode ser a agitação, a gente não tem limite, né. Bom, então como eu disse, né, a gente definiu o zero absoluto como o estado totalmente que cessa a atividade atômica, então por causa disso, o Celsius, ele não pode, a escala Celsius não pode se atribuir valores negativos, né, porque ela já parte do princípio, né, ela já parte do zero, ou seja, do menor valor possível, esse é o zero, né. Vamos adiante aqui, né. E como ele parte do zero, né, ele teve que também usou como referência alguns pontos de ebulição e pontos de fusão da água, né, e passou por vários procedimentos experimentais, a diferentes pressões, a diferentes temperaturas, a diferente volume, né, e ele chegou a esses valores absolutos aqui na escala dele, né, que é 273 Kelvin e 373 Kelvin, né. Alguns livros, algumas bibliografias gostam de usar um valor um pouquinho mais preciso, que é o vírgula 15, né, 273,15 e 373,15, né. Mas normalmente no Enem é o valor absoluto, né, eles não vão cobrar vírgula 15, né. Só se vocês se depararem com alguma referência assim, né, é um valor um pouquinho mais preciso, né. É como a gravidade, né, alguns livros gostam de usar 10, outros gostam de usar 9,8, né. Um detalhe muito interessante é que vocês podem perceber é que continua sendo a diferença, né, centesimal, ou seja, do ponto de fusão ao ponto de ebulição, continuou sendo uma escala centígrada, né? Tem 100 divisões, né? Porém, do ponto de fusão da água, que é o 273, né, até o zero, né, é uma diferença muito grande, né? Bom, adiante então, né, aqui o professor Matheus, acho que deu uma bugada aqui
no slide dele, né? Ficou por cima, mas bom. Aqui temos, deixa eu só pegar aqui a mãozinha, deu. Aqui temos algumas relações entre a escala Kelvin Celsius e Fahrenheit Celsius, né? Um detalhe que vocês já devem ter percebido, né, é que a escala Kelvin, né, ela não tem um grau, né? Ela não tem um grau, ela só Kelvin, ela não é uma escala gradiente. Isso vocês vão ver mais adiante também. Então aqui a gente tem comparação aos Celsius, então, né, a gente tem o ponto de fusão da água a zero, enquanto ó, o Kelvin a 273,15, né, que está um pouquinho mais preciso, como eu falei. Mas vocês podem tomar o 273 para os cálculos sem problema, né, o 15 aqui não precisa aparecer. E também, né, elas são uma escala, né, que as duas têm a mesma variação, né, as duas são centígradas. Então, do mesmo jeito que aqui tem 100 divisões entre o 273 e o 373, né, no Celsius também, entre o 0 e o 100, também tem 100 divisões. E indo um pouquinho mais para baixo, né, a gente chega aqui no zero absoluto, que é equivalente a menos 273 Kelvin, né, que é justamente essa diferença do 0 ao 273, né, do 0 aqui menos 273. No caso, menos 273 Kelvin seria o zero absoluto, né, o total cessar de atividade, né, atômica. E aqui a gente tem aquela escalinha, né, que é onde é que tanto o Enem quanto o PAV gostam de fazer a gente fazer as conversões, né, que é de Celsius para Fahrenheit, né, que de Kelvin para Celsius, né, não tem muita dificuldade, né, porque como as duas são por 100, né, é só tu diminuir o fator de escala aqui, que é o 273. Então aqui a gente tem a nossa relação Fahrenheit-Celsius, né, como disse, é uma relação que ela não é, vamos dizer assim, não está em sincronia, né, aqui a gente tem 0 e 32, e aqui a gente tem 100, 212, né, então aqui a gente tem muito mais divisões, né, entre o ponto de ebulição e o ponto de, né, evaporação, o que de certa forma permite que a Fahrenheit seja uma escala um pouquinho mais precisa, né, porque a gente tem mais divisões, né, tem mais graus entre um ponto e outro, que é Celsius. Bom, vamos para o próximo slide, né. Isso é muito importante, né, que a gente precisa saber essas conversões de escala, né, principalmente que isso cai bastante no Enem e no FAV, mas muitas vezes a gente precisa saber quando vai para outro lugar, né. A gente não vai ter, é muito difícil também a gente não ter um telefone hoje para fazer uma conversão, né, mas a gente não tem como acesso à internet, alguma coisa, a gente precisa saber rapidinho. Bom, então aqui a gente tem a nossa famosa relação para transformar de Celsius, né, para Kelvin, né. Então, a gente tem TK é igual a TC mais 273, ou seja, a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273, que é mais ou menos o que a gente viu aqui, né? Que é o 273, né? Que é a diferença, né, de escala do zero absoluto, né? Zero absoluto não, do ponto de fusão em Celsius para o ponto de fusão em Kelvin, né? Quando o Celsius é zero, aqui é 273, e é por isso que surge esse fatorzinho aqui, 273, porque a escala Celsius, né, como as duas são escalas centesimais, a escala Celsius está, né, deslocada 273, vamos dizer assim, pontinhos na escala mais para frente que a Kelvin, né? A Kelvin começa no zero e a Celsius começaria no 273. Seria mais ou menos essa analogia. Bom, adiante aqui. Aqui, de Kelvin para Celsius, a gente faz o processo inverso, né? A gente tem Celsius, a gente vai diminuir, né? Isso é muito importante. Opa. É menos, né? Se a gente quer ir de Celsius para Kelvin é mais. Se a gente quer vir de Kelvin para Celsius, aí é menos, né? Isso aí que tem que estar prestando atenção, porque pode, né, se confundir, dar erro. De Celsius para Kelvin a gente soma. De Kelvin para Celsius a gente diminui. Ok? Lembre-se que Kelvin, né, é uma escala que começa num valor absoluto, né? Então vocês podem dizer que sempre diminui, né? Quando é para Celsius. Bom, indo um pouquinho adiante, né? Agora o Celsius para Fahrenheit, que é o que dá um pouquinho mais de dor de cabeça, né? Somente que já envolve uma fraçãozinha aqui, né? Aí a matemática já é um pouquinho mais sofisticada. Então, a gente tem essa relação, né, de temperatura em Celsius dividido por 5, né, é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 por 9, né? Isso acontece, né, porque vocês vão ver ali
na escala, como Kelvin e Celsius eram duas iguais, elas só estavam deslocadas de 273 na escala, né? A Kelvin e a Fahrenheit, né, como elas são escalas diferentes, a gente tem que ter um fator de proporção nessa escala. E esse fator é justamente esse denominador aqui, né? Se passar esse denominador para cá, vocês vão ver que a razão de escala entre a Celsius e a Fahrenheit é 5 nonos. Né? É 5 nonos entre essas duas escalas. Né? E aí daí que surge esse fatorzinho aqui de 5 e 9. Bom, aqui é para 20 Kelvin para Fahrenheit, né? Do mesmo jeito que de Celsius para Fahrenheit era 5 nonos, aqui a gente já tem 9 quintos, né? Só inverte. Bom, essa fórmulazinha aqui vocês também já devem ter cansado de saber, né? Que no ensino médio, provavelmente professor de física, né? Pelo menos espero eu, que deve ter feito vocês usarem bastante elas, né? Vou fazer um exercício, né? Nada melhor que um exercíciozinho para fixar bem como é que funciona. Então aqui está pedindo para transformar 150 Kelvin para a escala Celsius, ok? Bom, vamos ver aqui na nossa slide anterior, né? A gente quer ir de Kelvin para Celsius, então a gente usa a expressãozinha do menos aqui, né? Na verdade, tu pode usar qualquer uma das duas, né? Na teoria, você só tem que isolar, né? Por exemplo, vamos usar de cima. Vamos usar de cima. Deixa eu passar aqui. TK é igual. Perdão, né? Nem era de cima. Não, mas pode ser essa aqui. Mais 2, 7, 3. Ok? É isso? É isso. Se vocês quiserem saber de Celsius para Kelvin, era só, né, esse aqui passar para esse lado, né? E esse aqui vir para esse lado da igualdade, né? Tá sempre prestando atenção nos sinais, é claro, né? Passa para o outro lado e inverte o sinal. Bom. Eu fiz um pouco. Isso aqui é meio grande demais, não vou ter muito espaço aqui, peraí. TK igual a temperatura em Celsius mais 273, ok? É o meu nosso temperatura em Kelvin. Opa. Não, na verdade é até ser o jeito certo mesmo de fazer. Vai ser o 150. 150, que é a nossa temperatura em Kelvin. Né? A expressão para usar direto seria outra, com menos. Vamos fazer com essa daqui que também funciona. Né? Então, TC, que é o que eu quero saber, nossa temperatura em Celsius, mais 273, certo? Então, o meu TC aqui, né? O meu 273 está somando, ele vai passar para o outro lado justamente subtraindo, que é o que a gente viu na outra expressão, né? Então vai ficar 150 menos 273. Aqui também é Kelvin, né? Então, TC, né, nossa temperatura em Celsius. Isso aqui dá menos 123. 123. 123 Kelvin. Né? Confere? Confere, né? Lembre lá que na escala, vou voltar aqui, que o nosso 150 Kelvin, né? Tá por aqui assim, ó. Por aqui assim, ó. Aqui justamente é uma temperatura que está muito abaixo do 0 Celsius, né? Voltando aqui, né? Mas certo, você podia usar essa expressão aqui direto, né? Essa expressão direto, que é o TC igual a TK menos aqui o 273. Mas se você usar a outra, né? Funciona também, né? Só tem que prestar atenção no sinal. Por exemplo, aqui estava somando, né? Né? Aqui ele estava somando. Quando eu isolei o TC, ele passou para o outro lado, subtraindo. Né? São esses pequenos detalhes que você tem que prestar atenção. Bom, o nosso próximo exemplo aqui, agora que o bicho, né, fica mais complicado, que é transformar 75 graus Fahrenheit, né, para a escala Celsius. Então, olhando aqui a nossa expressãozinha, vamos pegar isso aqui, né? Então, a gente tem que de Fahrenheit para Celsius, a gente tem que TC sobre 5, que é igual a TF menos 32 sobre 9. Opa, empolguei aqui, passei demais. Então, a gente tem
TC. TC sobre 5. Vocês me desculpem aqui que eu tô fazendo com o mouse, né? E a habilidade aqui não é das melhores, aqui não é o meu forte. Né? Igual a TF menos 32 sobre 9. Acho que era isso. Vamos ver. TF menos 32 sobre 9. Bom, TC é o que a gente quer saber, a nossa temperatura em Celsius. Né? A gente pode reescrever essa expressãozinha, né, como TC igual. Né? Vamos fazer assim a 5 nonos. 5 nonos. Né? Eu só separei aqui ó, o 9, passei o 5 para cá, acima multiplicando. Né? Se algum pessoal da matemática meio que me desculpe, né? Eu sei que a igualdade não é uma quadra de vôlei que tu fica passando os números pro outro lado, né? Mas simplificando, é isso que acontece, né? 5 nonos. E aqui fica TF menos 32. Bom, então o nosso TC vai ser igual aos 5 nonos. Nosso TF quem é? 75. 75 menos o 32. Menos o 32. Ok? Isso daqui vai dar aproximadamente, né? Fazendo toda, subtraindo aqui, multiplicando por 5 nonos, vai dar 23,88 graus Celsius. Ok? Todo mundo conseguiu entender?